Oi, oi, crianças, ótimo domingo a todos, boa tarde. Hoje vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Eu vou estar iniciando com português e essa primeira atividade foi a fábula de Esopo, o ratinho, o gato e o galo. Eu pedi para que vocês lessem, né, o texto, espero que todos tenham lido e tenham feito as atividades, ok? Alguns já me mandaram as atividades feitas, porém outros ainda não. Estou esperando, tá? A primeira aqui temos o significado das palavras tulha, estrebaria e espaventado. Tulha, celeiro, depósito. Estrebaria, local onde se abrigam animais, por exemplo, cavalos. E espaventado, assustado, amedrontado. A nossa primeira atividade é: qual foi o engano do ratinho? É uma pergunta. Aí esperava-se que vocês, os alunos, respondessem, né, que o ratinho olhou para a beleza do gato e pensou que ele fosse um animal bom, e que imaginou que o galo, por sua aparência, fosse um monstro terrível. O engano foi levar em consideração o atributo físico dos animais, né? Então, não devemos, né, julgar nada e nem ninguém pela aparência física, certo? Pois ela diz pouco sobre quem somos de verdade e reforça a importância em conhecer os outros. Então, ou seja, primeiro devemos conhecer uma pessoa, devemos conhecer um animal, tá? Para depois a gente julgar. Bom, nunca tirar conclusões precipitadas, certo? Só de você ver, você já imaginar e achar que é aquilo. Não, não é assim, tá bom? Não devemos fazer juízo e nem valores de ninguém, sem antes conhecermos. Essa era a primeira atividade, e era na página 38. A segunda é: releia o título do texto e assinale a afirmação correta. O título é enigmático e precisa ser desvendado? Não. O título é simples e apresenta os personagens do texto? Sim, olha o xizinho aqui, né? Ou seja, o nome do título é os personagens do texto. A número 3. Nessa história, os animais falam, pensam e agem como humanos? Sim. Só aparecem como figuras de estimação dos homens? Não. Os animais eles participam da história e eles têm ações, tá bom? 4. A moral que acompanha o texto é uma propaganda? Não. É um ensinamento? Sim. É uma declaração? Não. É um ensinamento que ensina que nós não devemos julgar as pessoas antes de conhecê-las. Ok? Agora aqui, família e escola. As fábulas são textos que nasceram com o intuito de ensinar, conduzir e fazer refletir sobre diferentes comportamentos. Se há em casa algum costume que precisa ser lapidado, uma história pode ajudar, gerando conversa e reflexão de maneira menos invasiva. Recorra sempre que possível a texto literário, como forma de relacionar ficção e realidade. Então, uma boa história pode ajudar, né, a família a se relacionar melhor. Pode ir gerando uma conversa, uma reflexão, certo? Muito bom, então, lermos. Na página 39, que está essa reflexão aqui sobre família e escola. Na página 40, teríamos a quinta atividade. Faça uma pesquisa sobre Esopo e La Fontaine e preencha a tabela a seguir com adesivos do material complementar. Vocês lembram que eu falei para vocês que estavam lá nas últimas páginas da apostila esse material complementar que seria adesivos para vocês estarem colando aqui? Certo? Espero que todos tenham feito. Olha só, aqui era para você colar o que era de Esopo e aqui o que era de La Fontaine. Tá bom? Onde nasceu? Onde Esopo nasceu? Na Grécia. E La Fontaine, na França. Quando ele viveu? 7.000 anos antes de Cristo. E La Fontaine, 17.000 anos depois de Cristo.
Colhe aqui o adesivo, que é o nome de duas de suas fábulas, O Ratinho, o Gato e o Galo, e O Leão e o Rato. E de La Fontaine era A Cigarra e as Formigas e A Raposa e o Cacho de Uva, certo? Então, vocês iam achar e encontrar esses adesivos nas últimas páginas da apostila e iam estar colando aqui. Depois eu vou tirar uma foto da minha apostila que eu fiz, tá? E vou mandar para vocês no grupo. Aqui, quer saber mais? Fábulas de todo mundo, de Ben Ackerman. O livro reúne fábulas de diversos escritores, inclusive de Leonardo da Vinci. Minhas Fábulas de Esopo, de Michael Morpurgo e Emma Schister. As histórias são contadas por um narrador que conseguiu sua liberdade contando fábulas. Fábulas Fantásticas, de Lenice Machado de Almeida. A obra apresenta diversas fábulas que, embora resista ao tempo, possuem diferentes versões e autores. Divirta-se muito com essa maneira de observar o texto. É bem interessante. E Monteiro Lobato, a fábula de Esopo e de La Fontaine, recontada pela turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem aqui já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, né, ele contava as fábulas de La Fontaine e de Esopo através de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato que escrevia, né, o roteiro. Característicos de gênero fábula. Texto curto com intenção de ensinar. Animais que representam o comportamento humano apresentam sempre uma moral. Então, as fábulas têm sempre algo a nos ensinar. Aí vem para a próxima atividade, certo? Vamos escrever uma fábula? Leia a fábula a seguir, atentando para a moral dela. Seu trabalho será escrever uma fábula, tendo como modelo a estrutura desse texto que você leu. Em sua fábula, coloque como personagem os animais que você quiser, componha uma moral para a sua fábula. A fábula é essa daqui, A Cigarra e as Formigas. Eu pedi para todos vocês lerem, certo? Correto? E depois era para vocês estarem fazendo o texto de vocês aqui e passando a limpo no caderno. Ou fazendo no caderno e passando limpo aqui para a apostila, tá bom? Alguns já fizeram, já me mandaram, outros ainda não. Podem estar fazendo e me mandando, tá bom? Daí vem aqui uma pequena revisão do que a gente viu nessa unidade 1. Nessa unidade 1, você aprendeu que as palavras podem ser classificadas de acordo com seu número de sílabas, né? Em monossílaba, que é uma sílaba, em dissílaba, que é duas, tri, que é três sílabas, né? Trissílabas, e polissílabas, que é quatro ou mais sílabas. Vocês lembram que na separação de sílabas a gente pode estar classificando elas pela quantidade? Então, na língua portuguesa, toda sílaba tem pelo menos uma vogal, certo? Se a consoante não tiver uma vogal acompanhando, ela é uma consoante muda. Então, toda sílaba vai ter uma vogal e, se a consoante não tiver uma vogal, ela é chamada de consoante muda. E fábula é um texto curto, que tem intenção de ensinar algo e, por isso, apresenta a moral com ensinamento. Aí, teremos aqui um segundo texto, uma segunda atividade com textos, que fala sobre as aves e o morcego. Era um textinho A e o textinho B, que é A Cigarra e as Formigas. Aí, na página 46, teríamos as atividades. Compare os dois textos e indique apenas as características que correspondem aos textos. Então, aqui vocês iam estar marcando um X na característica que correspondesse aos textos, certo? Organizado em parágrafos? Sim. Né? O texto A, As Aves e Morcegos, ele é organizado em parágrafos. Olha só, ele tem 3 parágrafos. Então, podia marcar um X.
Escrito em estrofe e verso? Sim. Né? O segundo texto, A Cigarra e as Formigas, ele é escrito em estrofes e versos. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6, né? 12 estrofes, 6 de cada lado, que totaliza 12 estrofes, olha. Certo? Então, ele é escrito em estrofes e versos. Relata fatos do cotidiano? Não. Apresenta animais como seres humanos? Sim, os personagens são animais, não são? Traz um ensinamento? Sim. Qual que é a moral? Que nunca devemos julgar sem antes conhecer? É uma fábula? Sim. É um texto informativo? Não. Ele não é um texto informativo, ele não traz informações. A letra B. Qual é a única diferença entre os textos? O texto A é escrito em parágrafos e o texto B em versos e estrofes. Então, a única diferença que tem entre eles é a forma como eles são escritos. Ok? Letra C. Relacione cada moral à fábula correspondente. Amigo de verdade é aquele que está na hora da necessidade. Qual é o texto que tem essa frase? É a Cigarra e as Formigas, certo? Quem vive mudando de opinião para atender seus interesses perde a confiança e acaba sendo deixado de lado. Qual o texto que tem essa frase? As aves e o morcego. Ok? Ó, só vocês seguirem aqui, ó. Bom, fazer a ligação. Retire do texto A duas palavras monossílabas. Duas palavrinhas que divididas em sílabas separadas vai dar uma sílaba só. Então, seria as e das. Elas não se separam. Dissílabas seria guerra, outros, fortes, bando e pato. Então, separando, né, vai ficar a guerra se separa em duas, outros se separa, forte se separa, bando se separa em duas e pato se separa em duas. Trissílabas seria andaram, animais e morcego, e polissílabas seriam maltratados, amedrontados e entretanto. Certo? Copie o poema do texto B e o verso em que há uma palavra com consoante muda. Então, o textinho B, cadê o textinho B? Esse daqui, né? As cigarras e as formigas. O textinho, se vocês iam copiar o verso em que uma palavra tinha a consoante muda. Tá bom? Espero que todos tenham feito. Tá? Aí aqui, olha só, era sempre observar. Copie do poema o texto B, o verso em que há uma palavra com consoante muda. O verso era sempre observar. Certo, pessoal? Separe as sílabas das palavras do verso que você copiou no exercício anterior. Então, você vai separar as palavrinhas em sílabas. O era, sempre, observar. Tá bom? E terminamos a nossa correção de português, tá? Aí, no próximo, teremos a unidade 2, início da unidade 2. Muitos gigas de memória, ok? Beijos, crianças, e até segunda-feira.